Tá tudo certo? Ok? Então, a alucinação simplesmente não é alguém que é totalmente doido. A alucinação é aquela decisão ou percepção que nós tomamos com base apenas nos nossos pensamentos e não com base na realidade. Então, por exemplo, quando você diz assim, olha, o meu marido olhou para nós com ciúmes, você está alucinando. Por quê? Porque você está julgando a partir da sua percepção cognitiva. Agora, quando você diz essa folha é branca, você está atuando de uma forma sensorial, de uma forma visível, perceptível, porque ela é branca para todo mundo que não tem daltonismo, ok? Então isso é perceptível através dos sentidos fisiológicos e comprovável cientificamente. Agora, tudo aquilo que depende do seu julgamento, nós chamamos de alucinação. Então, fique tranquilo, você vai sair daqui alucinando um pouquinho, tá bom? Tá tudo bem, você não tá ficando maluco, tá? Nem maluca. Mas nós damos o nome de alucinação a isso. E nós alucinamos com base no mapa que nós temos. O que é o mapa? É toda a nossa existência. Então, aqui é importante você ter muito claro o seguinte: o passado não existe mais. Quando você traz as suas lembranças, você está criando algo inédito, que é um relato sobre o passado. É por isso que muitas vezes a gente conta a mesma história para pessoas diferentes e contamos de formas diferentes. Porque lembrar é algo inédito, a lembrança é algo que está acontecendo agora. O passado não existe mais. Deu para entender? Então, a lembrança sobre o passado é algo construído no presente. Tudo bem? Então, o passado não existe mais e nós lembramos a partir do mapa que nós temos. O que é o mapa? A nossa construção, a construção de todas as lembranças, a construção da somatória de emoções que nós temos de toda a nossa vida. Então, nós alucinamos com base no mapa que nós temos. Porém, o mapa não é o território. Então perceba o seguinte, quando você olha no mapa, você não consegue ver se tem montanha, vale ou coisa do tipo. Você vê o mapa, é uma linha reta, ok? Você não sabe se é uma ladeira. Você não sabe se aquela rua que está no mapa é uma descida ou uma subida, ok? Você só tá vendo uma perspectiva 2D. Então a lembrança não é o fato em si. A esperança não é o fato em si. É uma alucinação. Do ponto de vista psicológico, tudo bem? A esperança na fé, isso tudo em Cristo é outra coisa. Mas do ponto de vista psicológico, tanto a lembrança, quanto a esperança, quanto a perspectiva, a expectativa, melhor dizendo, não existe. Elas são mapas que são criados pela nossa mente a partir das nossas vivências. Elas não são a realidade. Muitas vezes você olha para um prato e você fala, nossa, que delícia. Quando você vai comer, tá horrível. Porque você alucinou com base nas suas experiências. Então você já viu um prato daquele na internet e você falou, uau, eu quero muito ir naquele restaurante. Quando você foi, a sua experiência foi horrorosa. Por quê? Você tinha um mapa, mas o mapa não é a realidade do território. Da mesma forma acontece com a nossa mente. Então, toda crença pode gerar uma alucinação. Na verdade, ali gera, né? Toda crença pode gerar alucinação. Então, nós precisamos verificar o que nós cremos, o que nós acreditamos. Eu não estou falando aqui só do ponto de vista de fé. Não estou falando do ponto de vista de Deus, estou falando sobre crenças, ok? Você pode pensar o seguinte, olha, todo nordestino é engraçado. É uma visão que um paulista pode ter. Né? Então, olha, não, peraí. Você olha para os comediantes, a maioria deles são nordestinos. Então, todo nordestino é engraçado. Isso é uma alucinação, baseada na nossa vivência, na nossa experiência cultural. Ok? Então, toda crença gera uma alucinação. Tá bom? Então, percebam, qual é a minha crença? Que todo nordestino é engraçado. Por quê? Porque a maioria dos melhores humoristas são nordestinos. E a partir disso eu gerei uma alucinação. Ok? Não. Todo nordestino é nordestino. Só. De resto, vai ter introspectivos, chatos, engraçados, enfim, de todo jeito como tem em todos os lugares. Ok? E aí, a pergunta reflexiva que eu trago aqui para vocês é: quanto do nosso passado nos define hoje? E nós precisamos pensar seriamente sobre isso. Porque se nós nos formos definidos pelo nosso passado, nós temos uma limitação muito grande. Nós precisamos ser definidos pela eternidade, pelo novo nascimento.
A nossa definição deve estar ancorada em Cristo e não no nosso passado, porque senão nossos traumas, abusos, erros, pecados irão nos definir. E nada disso pode nos definir se nós somos novas criaturas em Cristo. Tudo se fez novo, inclusive a nossa história de vida. Então nós precisamos render tudo ao senhorio de Cristo, inclusive as nossas memórias. Ok? Fechando então, eu trago aqui um exemplo de uma técnica japonesa que se chama Kintsugi. Kintsugi, não sei se vocês já ouviram falar, é uma técnica de quando um vaso, um jarro, algo de cerâmica delicado é quebrado, existe uma forma de restaurar isso, não com o próprio material, mas com ouro. E aí nós colocamos ouro na emenda, de forma que esse novo objeto restaurado tem mais valor do que o anterior, que o original, apesar de estar todo remendado. É uma boa analogia para a nossa vida. Então nós fazemos dos nossos traumas os nossos testemunhos, das nossas quedas, ferramentas para restaurar pessoas que ainda estão caídas. Então tornar o nosso testemunho a nossa ferramenta de evangelização, a nossa ferramenta de restauração de outros vasos quebrados. Então, se você já foi restaurado no Senhor, deixe que Ele use até as suas feridas, que se tornam cicatrizes, como ferramenta de restauro em outros vasos quebrados. Nós podemos carregar cicatrizes, não há problema. Nós não podemos carregar feridas abertas. Feridas abertas precisam ser curadas. Agora, cicatrizes mostram que nós vencemos. Então, você pode ter muitos diplomas, mas tudo isso pode mostrar o que você sabe. Agora, cicatrizes mostram que você venceu. Repito, uma das frases que abrimos a nossa aula passada: a humanidade que você enxerga determina como você executa a missão para a qual você foi comissionado. Então, se você olhar pessoas com cicatrizes, não veja nelas pessoas que são perdedoras. Pelo contrário, veja que são pessoas que já venceram aquelas cicatrizes, mas cure as feridas que ainda não foram curadas nessas pessoas. Por quê? Toda a nossa cognição, tudo aquilo que nós carregamos precisa ser colocado na cruz de Cristo. Por isso eu coloquei ali esse cérebro com as suas emoções e com a sua cognição na cruz. E aí vamos lá para 2 Coríntios 10:5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então não tem temperamento sanguíneo, fleumático, etc., que não seja transformado na cruz de Cristo. Ok? E por fim, Romanos 12. O nosso texto áureo, quando falamos de pensamento, de razão. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Aqui é Paulo pedindo pelo amor do Senhor Jesus Cristo, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto da razão, culto racional. E não sejais conformados com este mundo. Aqui é o seguinte, não tomem a forma desse mundo. Então conformado não é assim, o mundo está do jeito que está e deixa ficar como ficou. Não. Nós não podemos, aqui o Paulo está dizendo, olha, não tomem a forma que o mundo tem uma forma, mas vocês precisam transformar, ou seja, pegar outra forma. Deu para entender? Transformar? Transformar é ter outra forma, diferente daquela que você tinha originalmente, porque você nasceu no mundo caído. Se transforme, não pegue a forma do mundo. E como você se transforma? Pela renovação do vosso entendimento. Ok? Mas olha o ponto aqui, e não sejais conformados ou não vos conformeis. De quem é a responsabilidade? Quem que é o indivíduo ativo? Eu e você. Paulo está dando uma ordem, dê seu jeito aí, se transforma, para que você... Ih, eu acho que acabou o tempo. Acabou. Se transforma aí, não fica igual não fica igual ao mundo. Pegue a forma de Cristo e não a forma do mundo caído.